Meus amigos, nós estamos começando mais uma edição do Plenamente ao Vale, esse programa que traz sempre uma entrevista interessante com personalidades interessantes também, abordando assuntos do seu interesse. No dia 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos ela foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espírito Santo. O seu corpo apareceu 6 dias depois, carbonizado, e os seus agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos. A data ficou instituída como Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a partir de uma aprovação de uma lei no Congresso Nacional. E o caso ficou conhecido como caso Araceli. E a partir daí, depois de 40 anos, nós temos o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate à Exploração Infantil, e este será o tema de hoje dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista. E para isso, nós trouxemos uma pessoa que tem trabalhado muito em relação ao combate à exploração infantil, nas orientações, nas informações, que é a Tatiane Salles, a quem nós agradecemos a participação no programa. Eu que agradeço. Bom, Tatiane, você criou em São José dos Campos, junto com um grupo de voluntários, uma ONG, né? E essa ONG chama-se Transformando Vontade e Ação. Como é que tudo isso começou? Liceu, nós começamos há 4 anos atrás, nós começamos a ver através de Facebook, do jornal, né, a chamada Fluxo, os adolescentes se envolvendo a cada dia mais, mais novos com drogas, com álcool. Então nós sentimos a necessidade de tirar, né? E para isso nós precisávamos criar algo que chamasse a atenção desses adolescentes. Nosso primeiro ano nós começamos apenas com meninas, então nós fomos em alguns bairros, fomos em algumas escolas, selecionamos, né, a gente falava essas meninas mais bagunceiras, que estavam, né, um certo trabalho, e juntamos e começamos a montar um grupo de dança. Nisso nós oferecemos para elas, as meninas de 14 e 15 anos, um baile no final de ano, do ano de 15 anos, e nisso, para ganhar o baile, tem que estar com a gente todos os sábados, e a gente vai falando sobre etiqueta, sobre a inversão de valores, e vamos buscando resgatar realmente valores que foram perdidos. E quando vocês saíram à busca dessas crianças, desses adolescentes, o que mais te impactou? Então, nós começamos a ver bastante o rendimento de algumas adolescentes, de algumas meninas, não estava tendo rendimento. Então, assim, tinha meninas que se destacavam, tinha meninas que não se destacavam. Aí a gente começou a ver por trás o que estava aquilo. Aí que começou a chamar a nossa atenção. Eu tinha uma menina, por exemplo, ela tinha 13 anos e ela não conseguia acompanhar os passos. Ela não conseguia, a gente passava, né, algumas palestras, ela não conseguia assimilar. E depois a gente foi saber, tinha um caso dentro dela, infelizmente, que era um caso de abuso sexual infantil. E esse abuso sexual, nessa busca, nessa primeira busca, você detectou que acontece muito aqui na nossa cidade? Sim. Aí o primeiro caso despertou porque a gente começou a ir, eu fui no bairro, que é um bairro bem distante da Zona Sul, então você foi começar a observar, a perceber que havia muitos sinais, infelizmente havia muito caso do abuso, só que não havia denúncia. Tinha pessoas, famílias que achavam até normal. Então foi aí que a gente viu a necessidade de fazer esse trabalho de conscientização e sensibilização a essa causa do abuso sexual. Bom, e não é só abuso sexual, né, Tatiane? Há outros abusos também com crianças e adolescentes. Né? O que mais que você detectou nisso? Sim, tudo que fere, uma das coisas que já a falta de atenção já dos pais, de não ouvir, na verdade, eu já considero um abuso já, né? Às vezes o adolescente quer uma atenção, requer algum conselho e às vezes os pais não ouvem, preferem ficar com outras escolhas, na verdade, e deixam seus filhos na rua. A gente via assim que era intenso e eles acabam se tornando refém, no caso que era das drogas, a gente tinha muitas meninas que tinham envolvimento com as drogas, então para mim já se considera desde aí um abuso. E esse trabalho da ONG, ele é feito em alguma região da cidade ou por toda São José dos Campos? Nós começamos no fundo da Zona Sul. Agora nós já estamos em todos os bairros, em todas as Zona Leste, Oeste, Sul de São José dos Campos. Agora, como é que você e o seu grupo conseguem detectar aquelas crianças e adolescentes que estão envolvidas no mundo da droga ou já sofreram abuso sexual? Como é que desperta em vocês essa busca?
Então, a gente costuma até falar que no primeiro ano, a gente sim, nós buscamos, né? A gente foi à procura deles. A partir do segundo ano, eles começaram a vir até nós. Nós íamos no tráfico, a gente ia muito na biqueira, né? No tráfico não, na biqueira. A gente observava alguns adolescentes. No Facebook, eles sentem a necessidade de se ostentar, né? De se mostrarem. Então, a gente dava a gente olhava, a gente ia à procura. E era muito, assim, interessante as pessoas que vinham até a gente. Já veio um traficante, menina mesmo de 14 anos, que era traficante, que era gerente do tráfico. As meninas do abuso, elas se sentem, não têm uma autoestima, bem baixa. Então, elas procuravam em nós um resgate. Então, elas mesmas chegavam até nós e via carinho, via um retorno de amor e acabava ficando no nosso grupo. Aí, uma foi trazendo a outra, consequentemente. Agora, quantos integrantes tem esse grupo? Nós agora estamos com 40 adolescentes. Nós temos Mas o grupo de voluntários, voluntários faz um trabalho com esses adolescentes? Nós temos cerca de 10 voluntários. 10. Isso. Esse ano, como nós lançamos a campanha há 10 dias atrás, nós estamos com 20 voluntários. Além de trabalhar com as crianças e adolescentes nessa árdua missão de tentar recolher de volta para a sociedade, como é que você e esse grupo de voluntários, Tatiane, enfrentam, no caso, uma biqueira? Como é que vocês lidam com o traficante? Então, o traficante em si, eles olham a gente não atrapalha o serviço deles, não nos envolvemos ali. Na verdade, nós procuramos o adolescente. A gente olha ele, a gente observa ele, então nós procuramos, depois vamos na casa deles e conversamos com eles. Já teve muitas das vezes a gente ir resgatar o adolescente que estava ali. Então, mas primeiro ele veio até a gente. Então, a gente vai e faz o convite, olha, isso, não quero você aqui. A gente mostra uma certa preocupação, porque muitas das vezes a família não acha isso normal. Então, não mostra uma preocupação. Então, eles, para chamar a atenção, eles acabam indo por este caminho. Na verdade, eles não precisam, mas eles vão para chamar a atenção. Então, quando eles começam a ver uma certa atenção de uma outra pessoa, eles já começam a se chegar até nós. Então, eles vão se chegando. Eu lembro de uma menina que era muito resistente, muito, e eu já fui umas 5 vezes, né, passava ali na biqueira, falava, oi, tudo bem, conversava com ela, porque a gente nunca fala só, errado, não, nunca chega e fala, não deve fazer isso. A gente busca mesmo que eles venham como eles estão, e a mudança só vem assim, tudo muda se você mudar, né, então a gente mostra isso para eles. E eu lembro dessa menina que eu cheguei uma 5ª vez, ela estava lá gerenciando o tráfico, e eu falei assim, gente, eu desisto. Eu lembro muito bem no carro, assim, eu desisto. Mas quando eu falei nesse dia, mais à noite, ela me mandou mensagem no WhatsApp, eu falei assim, olha, desculpa. Eu vejo que você me ama, eu vejo que você está preocupada comigo, eu quero mudar. Aí ela veio pra gente e hoje totalmente está livre, mudou, deixou droga, deixou o vício do cigarro, que era o mais difícil para o adolescente, deixou o vício do cigarro e deixou o tráfico. Agora, lidando com tantas crianças e adolescentes como vocês lidam, é comum você ter um resgate como dessa menina? É comum, assim, eu digo, nós não temos, né, ajuda de nenhum órgão público, nós não temos dinheiro, mas a gente diz que nós temos o amor. E isso traz a transformação da pessoa. Então, assim, nós conseguimos, às vezes, nossa, mas como vocês conseguem esse número de adolescente? Gente, é o relacionamento. Eles querem 5 minutos de atenção. É 5 minutos que você dá de atenção para eles, ali já é o diferencial. Então seria aquele amor, aquele carinho que ele não tem em casa. Exatamente. Que não tem em casa, que a sociedade já julga, né? Recentemente nós tivemos a morte no fluxo do menino Gessé, né? E eu li os comentários e eu vi assim, gente falando assim, -1 na sociedade, né? Gente, que absurdo. -1, as pessoas conheciam o rapaz, tinha passagem na polícia por causa de tráfico, mas ali, no Campos Alemães, na região onde ele mora, o que mais se vê é adolescente no tráfico. Ali, o que tem para eles é o tráfico, não é o estudo, não é isso. Então, eles vão realmente até o tráfico. Então, será que já chegou outra oportunidade para esse rapaz ou para aqueles adolescentes? Eu busco muito, quando a gente tem, né, quando a gente tem a gente vê esses adolescentes, a primeira coisa que a gente busca é inserir eles na escola. Porque a maioria eles não estudam. A maioria que estão na vida, né, do tráfico, eles não estão na escola.
Acho que de uns 20, uns 2 estão estudando. Aí, o primeiro passo é incluir eles na escola. E começar a olhar com os olhos diferentes. É possível você sonhar, é possível você conquistar, porque eles não têm sonhos. Para eles é aquela vida. Porque pai é traficante, mãe faz isso, então eles não veem os olhos com as outras oportunidades. Você está ouvindo aí a Tatiana dizer que há um número muito grande de crianças e adolescentes envolvidos no tráfico, sexo, enfim, na periferia e na cidade também. Nós temos um número muito grande de crianças que padecem com esse problema. E no segundo bloco, nós vamos falar como é que a política pública poderia ajudar no tratamento e dar um apoio para que nós diminuíssemos um pouco mais essa tragédia que é hoje as drogas e esse abuso sexual. Já, já. Restaurante Idaigorô, as maiores delícias da culinária japonesa, agora no mais nobre endereço de São José. Rodízios completos no almoço e jantar. Venha conhecer e saborear o melhor. Barão do Rio Branco 855 Esplanada, Idaigorô. Muito bem, nós estamos de volta hoje, o programa Plenamente ao Vale, conversando com Tatiane Salles, ela que é fundadora da ONG Transformando Vontade em Ação. No primeiro bloco ela falou sobre o abuso sexual e também o envolvimento de crianças e adolescentes no mundo das drogas. E nesse segundo bloco eu pergunto para você, Tatiane, onde está a maior incidência desse abuso sexual, drogas, no meio da criança e do adolescente? No caso do abuso, infelizmente, 80% dos casos é intrafamiliar. Acontece dentro de casa, é amigos, familiares. E muitas vezes as pessoas olham, pensam que só acontece ali, naquele lugarzinho de classe baixa, mas não. Infelizmente, hoje em dia acontece em todos os lugares, em todas as classes, em todos os lugares. E não tem mais, é mais menina. Não, é menina e menino que estão sendo abusados. Bom, e a violência sexual é um assunto privado ou ele deve ser debatido na família? Não, devia ser debatido na família. Não só na família, como na educação. A gente luta, até mesmo transformando vontade em ação, eu acho que devia ser obrigação se falar nas salas de aula. E nós fizemos a faculdade, Olavo Bilac fez uma pesquisa, né, juntamente conosco, com o Transformando Vontade em Ação, e os professores, eles pedem socorro também para essa capacitação. Foi feito tanto em São José dos Campos como em Ubatuba essa pesquisa. Em Ubatuba se faz um trabalho, né, nas salas de aula com os professores, então todo mundo soube responder bem as respostas. Mas em São José dos Campos tiveram realmente muitas dificuldades os professores em tratar esses assuntos nas salas de aulas, eles não têm a capacitação. Então, assim, se nós falássemos mais destes assuntos, na mídia, nas redes sociais, acho que os pais, eles iriam ter mais conscientização desse mal e iriam falar com seus filhos. Então, deveria-se os pais, a família, falar com seus filhos, porque o que acontece? Muitas das vezes eles veem esse medo dentro de casa, porque ele vai falar com a mãe não acredita, ou com o pai, se é outro caso, o pai não acredita, mas é necessário saber que existem órgãos protetores, que existe o Conselho Tutelar, que existem pessoas prontas para ajudar, né? Então, o Conselho Tutelar devia ser mais divulgado como proteção mesmo para as crianças e adolescentes. Eu gostaria que você falasse também um pouco, Tatiana, sobre as redes sociais. Você citou redes sociais e às vezes ela é prejudicial na vida, às vezes não, né? Muitas das vezes ela é prejudicial na vida da criança e do adolescente, não é? Sim. A gente vê pelas várias postagens, a gente vê vários grupos, né? Qualquer adolescente, qualquer criança entra. Nós sabemos que não há o cuidado, né, da família, não há aquela observação de estar junto. Nós já recebemos muitas mensagens, e isso os adolescentes mandam para a gente, as crianças mandam para a gente, tia, olha o que a pessoa me mandou, né? Fazendo um convite, falando assim, tira a roupinha. Nós já recebemos várias denúncias nesse caso. É comum, então, isso? É comum. E, infelizmente, aí é o tal do fake, né? Não tem nem como, a gente aconselha para o Conselho Tutelar, mas muito desses Facebooks criados acaba sendo fake pelo pedófilo, pelo abusador.
E aí o conselho não, a ONG, ela orienta como os pais, os responsáveis? Nós orientamos procurar o Conselho Tutelar, fazer a denúncia, né? Porque o nosso trabalho, Transformando Vontade em Ação, é de sensibilizar a sociedade e conscientizar, né? Tanto o Disque 100 quanto o Conselho Tutelar. E nós orientamos a própria família a conversar com os seus filhos. A falar, olha, filha, você fez certo, me procurar, mostrar apoio, entendeu? E mostrar irem juntos ao Conselho Tutelar. É muito importante a família estar junto. Nunca ignorar o fato. Nós não podemos julgar olha, fulano de tal é pedófilo, é o abusador. E também nós não podemos ignorar. Tem que ser levado o caso no Conselho Tutelar. Então esse assunto da rede social, Facebook e outras redes também é muito importante os pais estarem ligados, porque o seu filho pode estar sendo envolvido numa situação que não é legal, uma situação perigosa. No primeiro bloco você disse sobre o tráfico, você disse também sobre o abuso, né? A incidência é grande em todas as partes da cidade. Né? Então, o que eu pergunto é o seguinte, o que falta para que nós possamos minimizar, que a cidade possa minimizar essa situação? Nós vimos que, né, caso, como você leu no começo, que o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate, então a gente realmente vê uma movimentação, não só em São José dos Campos, como o Brasil todo, né? Porque tem que se fazer algo no dia 18 de maio, mas ela não pode ficar só no mês de maio. É todo ano, se precisa se falar mais, nas escolas se precisa se falar. Eu acho assim que quase todas as escolas, as infantis, né, tem sempre um calendário, sempre uma folha. Para mim, naquela folha já tem que ter o número do Conselho Tutelar, já tem que ter o número do Disque 100, já tem que informar as crianças, os adolescentes, que existe solução, que isso não é certo, passar a mão, né, porque eles ficam tão assim indefesos, né? Às vezes procura mãe, pai, não tem credibilidade. A gente teve um caso que o vizinho, né? A mãe saiu, o vizinho pulava a janela, pulava o muro e abusava da criança. Então, assim, é necessário se divulgar mais o Conselho Tutelar, divulgar o Disque 100, que no caso é um número de Disque Denúncia anônimo. Precisa ter cartazes nos comércios. Então, para mim, precisa ter uma ação anualmente, todo dia, assim, contínua, né? Tem que se estar falando tanto sobre drogas e também sobre o abuso. Bom, e a ONG Transformando Vontade de Ação tem feito um trabalho junto às escolas, junto à sociedade, através de palestras? Sim, nós temos algumas palestras já agendadas, né, para este mês, para esse ano, em escolas, em igrejas, que tem também números de criança, onde tem criança, adolescente, nós estamos chegando, nós estamos levando cada idade com a sua linguagem, né? Nós não queremos, nós não só damos para professores, né, capacitação para professores, mas o nosso maior público são as crianças e adolescentes. Então, na linguagem deles, está levando gravura, nós temos a cartilha dos 7 passos, né, está levando, entregando para as crianças. Então, todo do ano está sempre falando com elas, com eles. A gente vai com alguns pontos fazer a blitz, né? Que a gente diz blitz educativa. Tem uma palestra para cada faixa etária. Exatamente. Cada linguajar, cada tipo de idade de criança tem um linguajar e uma forma de se abordar. Então, é muito importante não só a capacitação com os adultos, mas estar levando também para a criança, para aquela sala de aula, no meio de brincadeira, estar informando o Disque 100, o Conselho Tutelar, para eles saberem que existem pessoas preparadas para aconselhá-los, para acolhê-los. E a ONG está fazendo esse trabalho há quanto tempo? Nós estamos há 4 anos. Já no primeiro ano que nós vimos, né, o caso acontecer, nós vimos a necessidade de estar conscientizando a sociedade sobre o abuso. E a sociedade, você disse que são 10 voluntários, né? A sociedade tem participado, vocês aceitam mais voluntários para continuar esse trabalho importante para a cidade, para as crianças e adolescentes também? Sim. Quanto mais pessoas nós tivermos, mais voluntários, mais crianças e adolescentes serão alcançados. Então, nós precisamos, sim, de voluntários, de pessoas dispostas realmente para que nós possamos juntos conscientizar. A gente fala que cada um com a sua força nós conseguimos, né?
Às vezes as pessoas olham o baile de debutante, por exemplo, que a gente faz, né? Que a gente dá de presente para os adolescentes. A gente gasta, se a gente pôr no papel, é mais de 15 mil reais. Mas com a força de cada um, a gente acaba realizando. Então, assim, o resgate do adolescente, o motivar, né, a denúncia, é assim, na força de cada um, com o que se tem, o amor prevalecendo, a gente consegue. É isso aí. Você tem um telefone aí da Tatiane Salles, ligue, participe, seja um voluntário também dessa causa. E assim nós vamos finalizando mais uma edição do Plenamente ao Vale, hoje falando sobre o combate e exploração infantil, nesse papo interessante com a Tatiane Salles, que é a fundadora e a coordenadora do projeto da ONG Transformando Vontade em Ação. Até mais.